Olá, eu sou o Hatoruja, eu estou por trás do RPG para trazer para vocês uma aula extra. Seria basicamente mais um episódio daquela minha série Escola de Mestres, só que voltando ao padrão aqui de apenas ser um vídeo de por trás do RPG e não de uma escola. Caso vocês não saibam, eu fiz 3 vídeos que chamam-se Escola de Mestres, onde eu ensino para pessoas normais como ser um mestre de RPG. Basicamente, dando aula do zero de como mestrar RPG. Hoje, então, eu vou dar uma aula para vocês de como improvisar sendo mestre do RPG, como ser um mestre do improviso, que eu percebi que é o meu ponto mais forte no RPG. Eu sou muito bom em improvisar. Não ironicamente falando, né? Quem fala mesmo são os meus jogadores, né? Que eu pergunto pra eles o que, é que eles acharam da sessão, eles gostaram muito, e eles acham que a sessão foi toda planejada, sendo que ela na verdade foi toda improvisada. Então, vou dar algumas dicas nesse vídeo e um exemplo de como improvisar uma campanha de RPG. Na verdade, já estava improvisando antes mesmo de gravar para agilizar um pouco o processo. Enfim, solta logo a vinheta e vamos para a aula de hoje. Até mudei de vestimenta porque tá friozinho aqui, né? Bom, vamos lá. Vamos para minha lousa. Aqui está a minha lousa. Isso é um site chamado Whiteboard. Eu queria que fosse black, mas as blackboard que eu achei na internet eu não achei. Eu não gostei tanto. Essa daqui ela é branca, mas ela tem tudo que eu preciso. Então, vamos começar improvisando. A primeira dica que eu posso dar antes mesmo de a gente ir pra lousa é que improvisar é usar referências. Basicamente, tudo que você assistiu em filmes, tudo que você viu em outras mesas de RPG, tudo que você leu em livros, tudo que você ouviu em músicas, tudo isso é combustível para improviso. Então, quando você pensa que o mestre não tirou aquela ideia do nada, na verdade ele está tirando de algum lugar que ele viu na vida dele e só está reformulando. Por exemplo, existe um dragão em He-Man que ele tem um capacete e eu não lembro o nome dele. Mas aí aparece um dragão falante no RPG, eu lembro daquele dragão do He-Man e chamo ele de Rodovir. O nome do dragão é Rodovir. Eu sou muito fácil de dar nome para as coisas. Os olhos estão pro lado, é para cá, isso. Muito bem. Nossa aventura que eu vou apresentar para vocês, na verdade é uma aventura com... São 3 aventuras montadas com a mesma base. A base é a seguinte: ela começa numa taverna, ela vai para uma floresta e ela termina numa caverna. No meu modelinho de one shot lá do One Shooter e também do Velha História ao Redor dos Vagalumes, ela tem 4 partes: introdução, encontro menor, encontro maior e conclusão. O papelzinho amarelo ali, né, o meu stickerzinho amarelo, eu até tenho um aqui, é legal, né? Tenho aqui, mas eu vou usar o digital. Acho que é pra cá que fica no vídeo, deixa eu ver. No vídeo fica pra cá, é engraçado que a câmera é aqui, mas como o vídeo é levemente invertido, eu tenho que olhar pra cá. Enfim. O papelzinho amarelo é a nossa introdução. A introdução da nossa aventura vai ser em uma taverna. E para gerar uma taverna, você pode ou usar sua criatividade, dar um nome para uma taverna. É legal você criar uns elementos padrões, clichês das suas aventuras. Por exemplo, nas minhas aventuras eu sempre coloco um mercador chamado Salem. Salem é um grande mercador que vende e compra. Eu gosto do Salem, de fazer esse sotaque dele. É um NPC que eu sempre uso. E é bom você criar os seus NPCs que você sempre usa e tal. Mas existem muitos RPGs que têm geradores de coisas. O próprio Mouse Hitter tem um gerador de tavernas, bem aqui na página 29. Sim, eu tenho a caixa de colecionador, Mouse Hitter bonitão, mas para usar em vídeo esse aqui é mais leve e tá mais rápido de pegar. Outros RPGs têm geradores de taverna. O Old Dragon tem, e o Brancalônia, que é um cenário de D&D, também tem. O do Brancalônia é o mais completo de todos, porque ele é sobre isso, né? O meu Ducado Verona, se não me engano, também tem. Então vamos lá, um gerador de tavernas vão ser são 3 D12. Eu vou rolar os D12 do Daggerheart que eu tenho. E eu tenho um D12 normal aqui também, verdinho, não, D12, é D8 aqui. Não, esse é o D10, aqui é o D12. Esse D12. Então vou rolar esses 3 D12. Deixa eu pegar eles igual o André do Narradores Narrados pega. Ele pega e faz assim. Esses 3 D12 eu vou rolar para gerar nossa taverna. Vamos lá. Amarelo, roxo e verde. Amarelo tirou 12, então o nome da nossa taverna é Cavaleiro. O roxo tirou 7, Amigável. E o verde 5, o prato principal é Mingau de Cevada. Então o Cavaleiro Amigável é o nome da taverna e o prato principal é Mingau de Cevada. Ou seja, além de se fazer cerveja com cevada, eles têm um mingauzinho. Então é o cavaleiro, vou tentar desenhar um capacete de cavaleiro aqui.
E eu tô desenhando com o mouse, tá, gente? Então dá um desconto aqui. Meu capacete de cavaleiro, né? Vou pegar um negocinho vermelho aqui também pra fazer o cabelinho. E essa é a taverna do Cavaleiro Amigável. Rapidinho aqui. Cavaleiro Amigável. Show, show. Aí eu pego esse textinho e coloco aqui no meio. Pronto. Temos a taverna do Cavaleiro Amigável, que é onde a nossa história começa. Nessa taverna, dá pra até rolar aqui umas características do local, né? Colocar NPCs, colocar enfeites. Você vai narrar uma introdução. Vocês estão na taverna do Cavaleiro Amigável. Viu? Em uma mesa do canto, dois trogloditas começam a competir quedas de braço, o que atrai a atenção de algumas pessoas. Atrás do balcão, o grande Ernest, o velho cavaleiro, está trabalhando no seu grande seu grande caldeirão de mingau de cevada. O cheiro doce se espalha por todo lugar. E, perto da janela, um estranho com uma capa preta e um capuz fuma um longo cachimbo. Você gera toda uma ceninha em que eles podem interagir com esses NPCs gerados aleatoriamente. E sim, eu improvisei tudo isso agora na hora do vídeo. Eu não deixei nada disso anotado por antecedência. Eu só deixei essas coisas que tá aí no negócio. Então, isso foi a introdução. A partir daí, você precisa puxar os jogadores para a aventura. Você pode deixar eles brincarem um pouco na taverna e tal, interagirem com NPCs, interagirem uns com os outros e tal, mas a história tem que continuar. E eu vou criar, na verdade, essa parte eu meio que já pré-criei, mas eu criei na minha cabeça, não rolei nada, não usei nenhum sistema de RPG. Eu fiz assim porque eu coloquei o mouse aqui pro lado. Enfim. Não usei nenhum sistema de RPG, eu usei da minha própria cabeça 3 ganchos pra aventura. Isso aqui, que eu não sei se dá pra ver o mouse aí, eu acho que não dá pra ver o mouse enquanto tá gravando, mas enfim. Aqui eu não tenho um pointer, né? Bem, podia ter um pointer aqui, enfim. Do lado esquerdo tem uma coroa, né? Eu vou até usar aqui, ó. Essa é a coroa. Aqui do lado direito tem um demoninho e no meio um arquinho e flecha. Vou explicar essas 3 ideias que eu tive. Eles precisam da taverna pra floresta, certo? Na coroa é a seguinte: entra um estranho pela porta da frente, cambaleia e cai na mesa de vocês. E ele diz, agoniza suas últimas palavras: por favor, a princesa foi sequestrada. Ela estava disfarçada entre comerciantes e a caravana foi atacada na estrada da floresta. Vocês precisam salvar a princesa. Vocês precisam salvar o condado. E ele morre. Pronto. Esse é o gancho pra eles irem pra floresta, pra salvar a princesa, pra salvar o condado. E lógico que eles vão ser pagos por isso, né? Pô, e os heróis que salvaram a princesa, a filha do conde, caramba. É um jeito. Outro jeito é o do meio. Eles encontram um misterioso caçador que fala pra eles: a temporada de caça está em alta. O lendário cervo dos galhos dourados descerá para fazer o seu rito na caverna da floresta. E todos os caçadores, melhores caçadores do reino, estão atrás desse animal mágico. E eu preciso da ajuda de vocês. Vocês vão me ajudar a lidar com os outros caçadores, enquanto eu vou atrás do cervo. E assim que eu conseguir, todos os prêmios serão de vocês. Mas se vocês não querem dividir o título de melhor caçador comigo, tudo bem? O grande cervo, ele proverá para todos. Ele tem a carne mais saborosa de todas. Sua pelagem dá para ser usada para produzir os equipamentos mágicos de mais alta qualidade. E quem gosta de itens mágicos, os olhos do cervo são um ingrediente crucial para uma poção de ver o futuro. Veja, tudo isso que vocês podem conseguir me ajudando na minha grande caçada. Eu só quero o título de melhor caçador, pois eu luto com isso a minha vida inteira. E pronto, segundo gancho, ajudarem o velho caçador a caçar o cervo branco. E o terceiro, que é o demoninho, na verdade não é um demoninho, é o seguinte: utilizar a background dos jogadores para puxar a aventura. Se um dos jogadores tem um pacto com alguma criatura abissal, celestial ou infernal, o pacto pode aparecer na... Nossa, agora eu não tenho uma caneca aqui. Muito bem. O pacto pode aparecer na caneca de cerveja dele e falar: batendo. Ei! Eu identifiquei um demônio fugitivo. O demônio tá numa floresta, aí numa caverna. Minha visão não é muito boa. Se a minha visão fosse boa, eu não precisava de você e de outros iguais a você pra fazer o meu trabalho. Então,
desprega essa bunda, pega os amigos inúteis e vai pra aquela caverna, naquela floresta, não dá pra ver direito, e acha aquele diabrete maldito que fugiu. Traz ele de volta pra cá, destrói o corpo dele pro espírito dele voltar pra mim. Eu tô mandando, né? Se você quer os seus poderes, é isso que você tem que fazer. Vai logo, e a cerveja estoura. Basicamente isso. Então, o pacto de um dos jogadores é que vai mandar a aventura. Esses são 3 ganchos pra começar a aventura. E até aqui eu já tinha tudo preparado, a partir daqui é full improviso ao vivo. Ao vivo eu digo em gravação. Vamos lá. A segunda... Eita, calma. Eu mexi na bolinha do mouse aqui. Descentralizou o negócio. Deixa eu arrumar aqui. Aí, agora tá centralizado. A segunda parte da aventura envolve eles nas florestas. É o encontro menor. É um pequeno encontro. Basicamente, eles vão estar no meio do mato e vão ter que lidar com a floresta. E é aí que você vai preparar. Você vai preparar como vai ser a floresta. Se o gancho foi o sequestro da princesa, eles vão ter que investigar. Vai ser uma investigação. Eles vão encontrar a caravana toda quebrada, toda cheia de flecha, mercadorias jogadas. A maioria das mercadorias jogadas ao chão e pisadas. Um pouco de mercadoria jogada ao chão e pisada, mas a grande maioria roubada. Não vai ter corpos, os corpos também foram levados, né? E eles têm que identificar o que foi que aconteceu na caravana, né? E vão achar também um pedaço de tecido muito bom, de uma qualidade muito boa, que é da roupa da princesa que estava no meio do pessoal da caravana. Então, o primeiro é investigar a caravana. Eu até ia botar em texto aqui, né? Investigar caravana, ok? Essa é a primeira continuando aqui o gancho da princesa. Agora, se o gancho for o caçador foi claro, outros caçadores vão estar atrás do cervo. Então o trabalho dos jogadores é atrapalhar os outros caçadores. A floresta vai estar cheia de armadilhas, que eles vão ter que desarmar essas armadilhas, vão ter cachorros jogados pelos caçadores. Aliás, no investigar a caravana, vão entrar na floresta e vão perceber que o que atacou a caravana não foram bandidos normais, foram perigosos, poderosos e numerosos goblins, malditos goblins. Já no segundo, eles têm que lidar com outros caçadores, né? Com armadilhas e caçadores. Armadilhas e caçadores. O objetivo deles é impedir que os outros caçadores consigam caçar o cervo branco. Já no do demônio é bem simples. Tem um diabrete espalhado por aqui. A existência dele nesse ambiente vai alterar a floresta. Então as árvores vão estar todas muito desanimadas e putz, por ter um diabrete na região. Então teremos árvores vivas, teremos golems de pedra, mini golems de pedra, elementais de lama, porque todo o ambiente vai estar distorcido pela presença de um diabrete, né? Então, ambiente distorcido. Esses são os 3 desafios. Cada desafio para uma premissa diferente, né? No primeiro, eles têm que investigar e seguir os rastros dos goblins. No segundo, eles têm que desarmar armadilhas e lidar com outros caçadores. E no terceiro, eles têm que passar pela floresta até a caverna e ir lidando com toda a distorção que a presença de um ser de outra dimensão está fazendo nessa dimensão. Entre o encontro menor e o encontro maior, pode ter uma pausa. Essa pausa seria um pequeno descanso, ou eles param para comer alguma coisa, recuperar alguns pontos de habilidades que eles gastaram no encontro menor, ok? Então, a partir daqui, na parte da caverna, aqui os azuis são dentro da caverna. Depois da floresta tem uma caverna. Na caverna também vai ter alguns desafios, né? Então você cria uma exploração de masmorra, né? No caso, a exploração combina mais com o ambiente distorcido. Então você cria aqui, ó, um mapinha de uma caverninha, né? Vai ter um mapa. Aí vai ter vários caminhos. Vai ser uma exploração da caverna. Basicamente uma exploração de masmorra na caverna.
porque o diabrete tá distorcendo todo o ambiente. Isso faz a caverna ficar toda meio maluca. Agora, no caçador, você vai chegar na caverna e ela vai ser uma espécie de santuário, né? Nesse santuário vai ter um grande lago no centro da caverna. O lago vai ser vermelho porque sim, né? Um grande santuário com várias raízes, vários templos. E ali os jogadores vão encontrar o cervo branco. Eles vão ter duas opções, né? Ou eles caçam o cervo branco, ou eles ajudam o cervo branco contra o velho caçador, né? Você também pode dizer que o velho caçador era o cervo branco que se disfarça de caçador para ir na cidade e chamar aventureiros para ajudar ele, e é com isso que ele nunca é caçado, porque ele usa esse plano de se transformar em humano, em velho caçador, e fazer outras pessoas para que ele consiga fazer o ritual dele. Nesse caso, se você quiser fazer isso, os caçadores das armadilhas que você deixou lá atrás vão vir para tentar uma última tentativa de pegar o cervo, e vão usar tudo que eles têm e você tem que proteger o cervo, entendeu? Essa é uma outra opção. Dá para brincar bastante com essa premissa do cervo branco. E no da princesa é que lá dentro você terá um acampamento de goblins, né, nas cavernas, né, várias casinhas de goblins nas paredes das cavernas e um lago fedido de cáustico onde os goblins colocam suas armas e as flechas, e você terá que lidar com vários goblins, né? Vocês terão que matar goblins para salvar a princesa antes que ela e os outros pessoal sejam cozidos, né, e transformados em um grande rango pro rei goblin local. Então todos os prisioneiros estão lá, eles vão ser colocados no caldeirão, cozidos para virar um grande cozido pro rei dos goblins daquela região. Então vocês têm que lidar com todos os goblins e salvar os prisioneiros. Essa é a segunda etapa. Então, basicamente, e aqui tem mais uma coisa interessante. De novo, eu dando zoom e descentralizando o negócio. Aqui tem mais uma coisa interessante para falar para vocês. O caminho não precisa ser certo. Por exemplo, investigou a caravana e chegaram na caverna. Nada impede que ao invés de ter um acampamento de goblins, seja uma masmorra, porque você tem que explorar e os goblins estão aí pela masmorra. Então, do investigar a caravana, você vai direto pra cá, ou você pode ir também pra masmorra. Você pode usar essas duas variantes. Se agora a missão é de caçar, você chega lá dentro, pode ser o santuário, que eu falei, ou o cervo pode tentar despistar vocês numa masmorra também, né? No ambiente distorcido e tal. E por mais que o ambiente distorcido combine bastante com a masmorra, também pode ser dentro daquela caverna um santuário, onde aquele diabrete vai estar tentando fazer algum tipo de maracutaia para se manter nesse mundo e parar de ser perseguido por criaturas do mundo dele, né? Por aí vai. E mais ou menos assim, você pode brincar com isso e fazer conexões diferentes, e é a partir daí que você vai pegando costume de improviso, né? Pra você ficar bom em improviso, você tem que improvisar bastante pro improviso ser algo natural pra você, entendeu? E aqui no final teremos uma conclusão, né? Que seria basicamente os heróis cumprindo a missão, recebendo a recompensa e tendo também um gancho pra uma continuação, né? No caso, todos vão combinar aqui. Logicamente, se os heróis morrerem, o final vai ser que eles faleceram. Mas no caso é o seguinte, eles conseguiram ajudar o cervo branco a terminar o ritual. Eles ganham, como recompensa, vários tesouros que ficam dentro da água durante o ritual. Várias peças de ouro e equipamentos. Os goblins, eles matam os goblins, salvam as pessoas. A princesa foi salva entre os mercadores. A princesa leva os mercadores e vocês até o castelo do conde. E o conde dá uma festa, né? Acolhe todo mundo e dá pra vocês títulos de cavaleiros. Já a masmorra, depois que explorou a masmorra, encontraram aquele diabrete. O diabrete disse que ele fugiu da outra dimensão, porque ele só era torturado lá. Ele nunca conseguiu o trabalho de torturador que ele tanto queria, e aqui nesse mundo ele estava tentando conseguir uma vida melhor.
E o que vocês podem fazer é pegar ele de pet. Cara, pegar ele de pet é legal. E ele entra pra dimensão de vocês, só que tem um ponto. No momento em que ele torna o pet de vocês, ele passa a fazer parte dessa dimensão. Agora ele faz parte daqui. E ele perde essa capacidade de distorcer o ambiente ao redor dele. Por que ele distorcia? Porque ele fugiu de outra dimensão, e um ser de outra dimensão nessa acaba causando distorções. Mas agora que vocês deram um propósito pra ele nessa dimensão, ele perde esse efeito de distorcer o ambiente, e todo o ambiente meio que volta ao normal. E o Diabrete agora faz parte da equipe, seja o pet de um dos jogadores ou um summon do mago, por exemplo. E essas foram 3 one-shots criadas com a mesma premissa, e num vídeo que é para ensinar vocês a como improvisar. É mais ou menos assim que eu improviso. É isso que eu faço quando eu tô narrando RPG nas minhas mesas. É essa forma que eu improviso. E à medida que você vai improvisando mais e mais vezes, você vai pegando o costume, o improvisar se torna natural para você. E é o meu método, tá? Não contem pra ninguém, hein? Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero propor um desafio pra vocês. Deixa aqui nos comentários, e eu sempre leio os comentários, respondo nos comentários, qual foi a aventura que você improvisou que foi mais divertida. Deixa resumidinho, não precisa botar uma bíblia, mas se botar uma bíblia eu também vou ler. Tá? Pode pôr nos comentários que eu vou ler e vou curtir todos os comentários. E já deixe seu like, seu comentário, compartilhe com todo mundo, se inscreva e até a próxima aula aqui no canal do Ratoruja, no Por Trás da RPG. E vambora!